Olá, meus caros, relatos da minha fé. Nessa oportunidade vou contar a todos vocês o dia em que eu fui convidado para pregar e não pude pregar pelo fato de ser vítima de uma cilada de um próprio companheiro de obra que era dirigente de uma igreja no interior da cidade de Florianópolis, ou da capital do estado. Era meu companheiro pelo fato de ele ter saído da mesma congregação da minha, e estando lá já há algum tempo, ele pede uma carta para o dirigente da minha congregação, me convidando e também fala comigo para mim ir. E então eu tive que ir até lá. Eu já tinha lá os meus receios, porque esse mesmo cooperador, obreiro, já tinha feito algo meio que equivocado para minha pessoa. Já teria me arranjado um problema com relação a orar em monte e levar mulheres que não podia de acordo com o regulamento interno da Igreja Pentecostal do Desamor e tal. E então eu fui, graças a um irmão que se comprometeu a me levar até a igreja, inclusive com a gasolina e tudo dele próprio. Chegando lá, até esse dirigente pagou, parece, a metade dessa gasolina. Achava eu que ia pregar, mas chegando lá eu vi coisas complicadas e comecei a perceber que algo estranho estava para acontecer. Primeiro que o dirigente me mandou ficar dentro da igreja, e a igreja não tinha culto sábado, era só no domingo. E depois me deixou bastante tempo lá dentro sozinho. Segundo ponto, eu não via nenhum anúncio dentro da própria igreja de campanha que estaria o cooperador Bruno para pregar, porque sempre fazia isso, vai estar aqui no domingo o irmão tal para pregar. Às vezes colocava cartaz, eu olhei lá dentro da igreja e não tinha nada, eu achei isso muito estranho. Depois de horas e horas aparece ele me conduzindo para a casa de uma irmã onde eu fui jantar. Depois eu voltei novamente para a igreja e lá ele me deixou plantado 4, 5 horas. Olha a luta que passa um pregador do evangelho que é sincero, que quer ir atrás das almas. Que não é que nesses picaretas que fazem contratos já antecipados e já com dinheiro na conta. A gente indo por fé e na boa fé. Depois de um tempo ele chega, olha, nós vamos para um monte. Isso já era quase domingo, na madrugada. Eu disse, então vamos para o monte. Chegando no monte, ou pelo menos no pé do monte, subi o morro, estava mais ou menos 1, 2 horas, quase 2 horas de trilha. Encontrei vários irmãos da Igreja Universal, da Igreja Quadrangular, da Igreja do R.R. Soares, a Internacional da Graça. E nós fomos subindo. E era muito dificultoso a subida, inclusive, estava muito frio, era em julho, ainda no inverno, e até às vezes garoando. Nós fomos na fé. Só que eu já fiquei um pouco assim receoso porque iam mulheres lá. E a questão é assim, a gente sempre foi educado que se tivesse mulher tinha que ter irmãs, e só tinha uma mulher e vários homens, e aquela mulher não era esposa daquele rapaz que foi lá. Em dado momento ela pega e diz que tinha vertigem, e aí eles fazem uma breve oração, saem, depois vão fazer aquilo. Aí eu já achei estranho, porque a gente tinha aquela concepção, um monte onde a gente vai orar tem que ser santo, ter pessoas lá com propósito. Aí chegamos lá no topo do morro, uma tenda, ou no topo não seria, mas quase no topo, e oramos e vimos lá algumas brasas de fogo, na realidade seria até os fungos, né, que eu já expliquei no outro vídeo. Depois eu vi a paisagem maravilhosa, que você está vendo aí as imagens, ou uma foto de dia como é lá, que dá para ver a ilha toda, né? Eu fui de noite. Depois nós descemos, isso já era quase 5 horas da manhã. E aí eu fui dormir dentro da igreja. Depois os irmãos ficaram sabendo que eu não iria pregar e sensibilizaram comigo, e acabaram pagando lá um jantar para mim ou oferecendo um jantar em sua casa. E aí eu cobrei dele. A sorte que nessa parte ele foi correto.
Ele pagou as despesas, pagou a minha viagem de ônibus, circular e de volta. Eu já tinha pagado aquele, vamos lá, pelo menos com a metade para me levar até o bairro da Tapera de Florianópolis, que é bastante longe da própria capital. Da minha cidade até lá daria o quê? 2, 3 horas, olhe lá, de carro, dependendo do trânsito. Então, foi um final de semana muito deprimente por um lado, mas abençoado por outro. Até achei por conta do próprio monte e ter conhecido irmãos e tal. Mas para você ver como o pregador sofre. E aí Deus, para consolar a gente, utilizou um vaso. Eu sei que eu entrei lá na casa dos irmãos, um casal de jovens que me hospedaram, ou pelo menos que me deram ali o almoço. E o irmão olhou para mim e disse assim: olha, eu olhei para a sua face e vi uma luz. E essa luz é o brilho do Espírito Santo. Deus é contigo, não temas. Tudo isso vai passar. E ele não sabia de nada. Ele não sabia de nada. Ele foi uma pessoa que entrou lá do nada. Então, Deus conforta a gente, Deus fala com a gente. Mas vejam só, por outro lado, foi um perrengue. Foi um sofrimento. Aí se eu não fosse, ia ficar como covarde, porque tem medo de pregar, porque tem medo de evangelizar. E lembrando que lá, nesse local, era tão perigoso, e ainda o é, só procurar aí nos boletins policiais, que tinha ocorrido naquela época, em 2008, uma chacina, uma semana antes de eu ter ido lá pregar, ou 2 semanas, e tinha matado 6, 7, para mais de pessoas. Os irmãos acabaram me contando. E mesmo assim a gente estava lá evangelizando, falando de alguma coisa e honrando o evangelho. É claro que Deus sempre guarda os seus, mas vejam só, tem uns perrengues. E com relação ao cooperador, ele aprontou essa também, talvez com represália ou inveja de mim, de eu estar pregando, enfim, querer me humilhar e atrapalhar o meu ministério. Essa é a grande verdade. Você vê que às vezes um inimigo mora ao lado. O Satanás utiliza até mesmo irmãos, cooperador inteligente, para nos ver abatidos, enfraquecidos, para que a gente venha murmurar. Porque em um dado momento eu fiquei pensando: meu Deus, será que eu vou ficar aqui implantado aqui? Eu não tinha condição, eu não tinha dinheiro suficiente para voltar para casa. Fui na fé porque disse ele que eu ia pregar e a igreja ia cobrir minhas despesas. Isso era a regra da igreja. Básico, a gasolina, se não for a gasolina, a passagem de ônibus de volta. E aí eu não ia pregar, como é que a igreja ia me ajudar? Olha o perrengue que a gente passa. Bom, isso aí é o relato de fé e Deus honrou, querendo ou não, né? Deixe seu like, se porventura não inscreve no canal, se inscreva e até uma próxima. Quando você em Deus deposita sua fé,